Bom, algumas dicas, né? Acho que é fundamental falar um pouco de possibilidades de estudo, desenvolvimento na clarineta. As dicas técnicas passam, inevitavelmente, pelo propósito de praticar notas longas, escalas, arpejos de uma maneira efetiva, constante, porque é uma base que muitas vezes se considera não tão interessante, mas o estudo pode ser divertido sim, se a gente faz com mais determinação. Existem métodos que se propõem a isso, como agora existe um novo método de um grande compositor brasileiro chamado Fernando Moraes, que propõe seu método de escalas e arpejos para instrumentos em clave de sol, um modelo prático, conciso e efetivo do estudo de todo o contexto de escalas que se possa imaginar. Existem vários outros métodos que trabalham na mesma direção, mas os cadernos de estudo que podem ser trabalhados em nível técnico são muitos. Podemos citar o próprio Closet, que é o método mais tradicional e mais conhecido, em sua versão, em sua edição Alphonse Leduc, que é a completa. Existem, ao fim deste método, os 5 grandes estudos característicos, que são relevantes. Antes ainda, os 633 pequenos estudos, que são estudos de 1 a 2 compassos que se repetem, que trabalham a técnica básica e elementar desde a região grave, passando por toda a tessitura do instrumento, em um trabalho que efetivamente solidifica a base técnica e constrói caminhos para um desenvolvimento futuro. Outros métodos como Cavallini, Rose, Kell, Perrier, Paul Janjan, Magnani, Bozat, Coppers podem ser utilizados, Opperman, podem ser utilizados de maneira ostensiva, porque todos eles trazem em si dicas e abordagens que, se bem trabalhadas, constroem um caminho para a solidificação da base técnica. Há de se considerar também que a base musical deve contemplar um estudo efetivo, muito preciso, de questões rítmicas, do trabalho de afinação, solfejo, harmonia e, além de tudo, a base de conhecimento que um músico deve adquirir envolve, inevitavelmente, também conhecimento de morfologia, de análise musical, de história da música. Então, na verdade, o que faz um grande artista não é somente um domínio técnico, senão um conjunto que é muito mais amplo, que caminha no sentido também da construção de uma base cultural efetiva. Para tanto, é necessário não apenas conhecer o seu instrumento, mas conhecer aquilo que se toca, conhecer como que operam as bases gerais de um trabalho de música de câmara. Muitas vezes percebemos que nos propomos a tocar uma obra com conhecimento não tão profundo sobre a obra, sobre o compositor que estamos tocando. Hoje temos ferramentas variadas, se acha de tudo na internet de uma maneira muito rápida e muito acessível. Então não há razão para que ninguém conheça a obra com profundidade, porque existem gravações disponíveis, textos apenas estudar a sua parte, pensando que o domínio advém somente disso, pode ser uma visão um tanto quanto engessada, digamos assim. Portanto, faz-se necessário uma abordagem a mais ampla possível do conteúdo que vem sendo trabalhado. E uma coisa que auxilia muito também é o conceito de uma prática que não seja somente repetitiva. Já de décadas para cá, a psicologia cognitiva se dedica a analisar a música de uma maneira mais específica, com olhos um pouco mais abrangentes, né? Isso desencadeou uma visão de que a cognição musical desempenha um papel fundamental no desenvolvimento artístico. A prática deliberada, que é um conceito que já vem sendo trabalhado há bastante tempo, propõe que não apenas o estudo em quantidade pode conduzir ao aprimoramento no mais alto nível que cada um possa chegar. É preciso planejamento, disciplina, foco, concentração, metas, quer dizer, são bases variadas que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes se tornam difíceis de serem colocadas em prática.
Então, o entendimento de que o estudo constante, disciplinado e efetivo leva a algum lugar, sim, isso funciona. Mas utilizar-se de processos cognitivos efetivos e plurais pode ser uma grande ferramenta que muitas vezes não vislumbramos como fazer, mas que sim, existem, e nesse caso professores mais experientes e músicos com os quais temos contato podem nos ajudar constantemente. Entender não apenas o que estudar, mas sobretudo como estudar, como solucionar um problema. Esse é um assunto complexo que a gente teria que ter um problema aqui para poder exemplificar como que a solução viria, mas é saber que a solução dos problemas muitas vezes elas vêm com raciocínio muito mais do que com a mera repetição. Dessa forma, a constituição de uma carreira e a forma como nos tornamos um artista passa basicamente pela construção de uma identidade cultural onde se busca constantemente, por meio da leitura, do conhecimento de diversos tipos de diversas manifestações artísticas, outras que não apenas música, acabam por ter um papel preponderante nesse processo. Outro caminho que muitas vezes não é vislumbrado de uma maneira muito efetiva é a busca por um domínio sobre o processo de emissão do som. Nesse contexto, existem perspectivas um pouco mais explícitas, as quais se conhecem detalhes mais efetivos, e outros que têm uma natureza um pouco mais tácita, as quais sabemos como fazemos, mas muitas vezes não sabemos dizer o que fazemos, né? Então, dentro dessa construção de um domínio do processo de emissão do som, dois pilares são fundamentais: a manipulação do fluxo de ar em si e a manipulação do trato vocal, da estrutura que envolve não apenas o que se conhece como embocadura, mas diversos outros contextos, como musculatura facial, cavidade oral, nasal, faringe e por aí vai. Dentro desses contextos, no que concerne à busca por um domínio sobre o processo de manipulação do fluxo de ar, é necessário ter em conta que na busca de uma emissão centrada concorrem alguns aspectos fundamentais, como a busca por liberação do fluxo de ar e foco. É o que se chama de emissão focada e emissão liberada. Nesse contexto, existem diversos exercícios e propostas que diversos professores passam aos seus alunos e todas são válidas no sentido de fomentar a pesquisa e a busca por aquilo que pode funcionar melhor com cada aluno. E no contexto da manipulação do trato vocal, da mesma forma, embora ainda não exista uma produção tão efetiva, existem diversas obras que podem ser consultadas. Eu vou colocar uma proposição aí que vocês vão ver na tela, de uma tese que foi defendida por mim recentemente no curso de doutorado, que fala sobre o processo de emissão do som. Está disponível em biblioteca virtual, quem puder acessar e quiser vai ter um pouco mais de informação sobre isso. Nesse contexto da busca por um domínio do processo de manipulação do trato vocal, diversos elementos concorrem, como por exemplo, a busca por um controle efetivo sobre o nível de pressão labial que se utiliza contra a palheta. Considerando que som e vibração, a fonte sonora no nosso caso é a vibração da palheta em si. Se esse mecanismo já se inicia de uma forma não tão adequada quanto se poderia, o processo todo vai ser afetado. Muitas vezes o que se tem de problemas de articulações, de afinação, de dinâmica, de controle de distintas matizes sonoras, surgem exatamente da impossibilidade, muitas vezes, de exercer um controle sobre esse processo. E então, lá tem muita dica que vocês vão poder ver, e entendendo que as distintas matizes sonoras que se obtêm, para dar um exemplo, elas são oriundas, no caso, dos processos de ressonância que ocorrem no interior do trato vocal.
Esses processos ressonantais, que têm a ver com as frequências distintas formantes que são gerados no trato vocal, surgem das distintas configurações que o trato vocal assume. E essas configurações, elas são ditadas, entre tantas outras possibilidades, pelo nível de pressão labial que se coloca sobre a palheta. Então, tenha em conta essa perspectiva de, por exemplo, obter um som que seja ou que são sonoridades com cores distintas porque elas advêm de processos ressonantais distintos sem que se mude nada. Na verdade, não se modificou a palheta, o boquilha, o instrumento, que é a primeira coisa que muita gente pensa que pode fazer, é perceber que como se manipula o trato vocal pode conduzir a um resultado que seja ou claramente são sonoridades distintas e evidenciadas basicamente pela forma como se manipula o trato vocal. Então, finalizando essas dicas técnicas, eu gostaria de propor que não apenas o lado técnico de digitação, a busca por um domínio técnico no que concerne o domínio do que está escrito na partitura seja contemplado, e sim um contexto muito mais amplo, que envolve adquirir cultura musical, desenvolver o trabalho cognitivo, as bases de ritmo, de solfejo, de harmonia, e, além de tudo, um estudo que vá para além disso, buscando esse domínio de emissão do som, porque na hora a gente falar que tudo advém do nervosismo que se tem no momento de performance pode não ser a melhor saída, senão a gente decreta que a gente vai ficar nervoso e vai perder resultado quando não é assim. A gente pode, mesmo estando nervoso, tentar manter o melhor resultado possível a partir do momento que a gente conhece o funcionamento do nosso corpo, através de um mecanismo que se chama propriocepção, que é uma palavrinha importante que eu recomendo a todos que busquem o seu significado, não só teórico, mas também prático. É necessário desenvolver todos os níveis de feedback, feedback motor, feedback auditivo, feedback visual, sensorial, seja o que for. Porque a percepção do que nós fazemos, ela deve ser desenvolvida a cada momento. Depender das aulas apenas não é uma estratégia tão interessante. No momento da aula, a gente vai ter dicas para saber como seguir e como corrigir determinadas coisas que, na maior parte das vezes, nós temos que identificar com a mesma clareza que o nosso professor. Esse eu acho que é o ponto fundamental, é começar a perceber as coisas que não funcionam num nível absolutamente alto. E contar com o nosso professor, sim, claro, para que essa percepção seja ainda maior, mas também para que a gente saiba como corrigir aquilo que nós percebemos. Mas, basicamente, eu vejo muito que a própria percepção se vê limitada. Então, desenvolver o feedback geral é fundamental, realmente. Agradeço aos que me escutaram e prestigiaram o nosso vídeo. Espero que possam desenvolver as suas potencialidades ao máximo. Para tanto, é necessário sempre uma vontade cada vez maior, sonhar e acreditar que sim, é possível. Porque quando decretamos que não é possível, não há nada a fazer. Então, simplesmente pensar que nível de facilidade ou de talento eu poderia vir a ter, eu acho que, no final das contas, acaba sendo uma perda de energia, no sentido de que eu devo pensar assim, onde eu quero chegar e como eu faço para chegar lá. Né? Buscar me cercar de ferramentas efetivas e sonhar, e querer num nível muito, muito, muito alto. Porque se essa vontade for muito grande e se o caminho a seguir for trilhado de uma maneira correta, disciplinada e deliberada, as coisas acontecem. Então, desejo a todos que não apenas busquem os seus sonhos, mas que, de fato, concretizem os seus sonhos. Obrigado. Até logo.